Olá, estamos aqui hoje novamente com mais um quadro de corretor para corretor. Hoje com a nossa querida Samara Ruth, que todos nós conhecemos e sabemos da sua vitoriosa trajetória. Samara, você ainda tem cara de menina, mas você já tem quantos anos no nosso mercado? Olhe, pergunta aí, viu? Que até eu me surpreendo quando eu falo. São quase 18 anos, você acredita? 18 Eu, anos. eu, eu brinco dizendo que eu nunca trabalhei com outra profissão na vida. E já vem desde meus 18 anos até hoje. E você começou, eu me lembro bem do seu início, depois você passou para lançamentos. Uma época você estava com o Nippon, não era É, isso? na verdade, a história ela começou até bem antes. Eu digo que eu já passei Com por lançamentos? bem antes, não, antes de lançamento, eu já passei assim, vamos dizer, por vários segmentos. Você começou no avulso, não foi? Foi. Comecei no avulso, aí cuidava, né? Na verdade, eu comecei mais no administrativo, conhecendo toda essa parte de venda de avulso, de contrato, escritura, registro, né? Toda essa parte de documentação. E aí foi onde eu comecei a entender essa conexão de cliente e corretor. E era engraçado que de um lado eu via, obviamente, o corretor ansioso pela venda, de outro lado o cliente que ele estava em duas situações. Ou ele estava realizando um sonho dele ao comprar um imóvel, ou ele estava em uma situação que o fizesse desfazer de um, né? Vamos dizer assim. Então, ambos são situações muito delicadas. Eu estava ali meio que intermediando e comecei a ter esse trato, né? Com o cliente, com o corretor, de uma certa forma. E aí foi onde eu comecei, fiz o curso, tirei o CRES. E aí comecei a trabalhar com avulso, no segmento de avulso. Mas ele foi uma escola, porque a partir dali eu já passei para loteamento. E eu brinco dizendo que loteamento naquela época era diferente, viu? Não era igual hoje, não. Não Não, tinha. não era condomínio fechado. Não era condomínio fechado, era loteamento no interior, beira da estrada, era tenda, sem Tenda. estrutura nenhuma, tá? Não tinha internet. O que se tinha naquela época era jornal, era oferta ativa raiz. Aí mesmo. Aí, quando você tinha alguns momentos que tinha alguma campanha, a incorporadora fazia propaganda na TV. Então, eu passei aí, antes de trabalhar com lançamento, eu passei 2 anos aí nessa lida, viu? Quer dizer que você fez mesmo o caminho todo, né? Você percorreu o caminho todo. Eu me lembro que, até pegando um pouco o gancho do que você falou, né, presidente? A, quando eu comecei, eu entrei, isso anos depois, o meu gerente na época me confessou. Ele disse que quando eu cheguei, né, para começar lá o trabalho, ele disse, essa meninazinha, meu Deus, essa meninazinha, ela não vai seguir muito tempo aqui, ainda mais com loteamento. E aí foi engraçado que foi exatamente ele que na época foi trabalhar na Viva com o Paulo, na equipe do Nippon. E aí ele disse que me pensou de cara em mim. Aí eu já estava realmente com essa visão, né, de sair dali de trabalhar com lançamento, com construtora, com móvel novo. E ele disse, bora, Samara, bora. Ele deu uma observação, é para ser coordenadora. Eu, rapaz, nunca trabalhei com lançamento, aprendo no caminho. E aí fui. E aí foi uma escola, né? Porque eu vou lhe dizer, trabalhar com o Nippon e com o Paulo Angelim. Realmente aquela época foram tempos memoráveis, né? Muita gente aprendeu, ainda tem muita gente boa no mercado, saiu dali. E olha uma coincidência da vida. Comecei a trabalhar com lançamento, nessa época eu era coordenadora lá, na equipe do Nippon, e era o coordenador da Moro do B. E Você hoje acredita? está na Bora do Bem há bastante tempo, né? Já vão fazer 3 anos. 3 anos. Eu tenho Mas eu, acompanhado bem na época suas. era lançamento do Via Parque, aí tinha o Premiere Place, Jardins e Parques de Fátima. Aí eu vejo assim a vida, né? Como o mundo dá voltas. Muitas voltas. Mas, pelo menos, a gente sabe da sua trajetória de sucesso, né? Você, obviamente, que nem tudo foi rosa no caminho, né? Ah, com Tiveram certeza. momentos de baixa, porque nós vivenciamos 2015, Sim. 2016, você estava no mercado, e a gente
viu a quantidade de problemas que nós tivemos que resolver no mercado imobiliário, como distratos. Sim. Tinha mês que tinha mais distrato do que venda. Então, foi um ponto de equilíbrio e nós sobrevivemos a tudo isso. E você superou-se mais ainda por ser nova no mercado. Aquela época ainda tinha, já tem 8 anos, você tinha metade talvez do seu caminho percorrido. Então, o que que você me diz disso? Eu digo que a gente tem que se reinventar, né? Eu até brinco falando, porque hoje trabalhando com lançamento ainda, né? Naquela época eu me lembro que a gente tinha reuniões para realmente fazer estratégia de venda. Para pegar um produto assim, deixa eu ver o que que a gente pode fazer para chegar à venda. E tinha todo um planejamento. Hoje eu vejo um mercado que ele está bem atípico, né? São produtos bons, são construtoras excelentes, o mercado está mais organizado, está numa outra fase, né? Então eu brinco, gente, hoje é a melhor hora de você fazer dinheiro. Então eu acho que o principal é ter foco. É você ter foco, Isso aí sempre foi, realmente. né? Foco é você não desistir, é você estar ali, ter a disciplina. Eu sempre falo, o corretor de imóveis, independente dele ser autônomo, de ele estar em alguma house, em imobiliário, enfim, ele tem que se enxergar como uma empresa. Como empresa, com o nome dele. Eu até falo que desde o meu início de profissão, eu já passei por várias empresas e eu mantenho o meu mesmo número de telefone. Porque eu entendo que é a Samara Ruth. E eu quero que as Aham. pessoas me encontrem, independente de onde eu esteja. Perfeitamente. É a corretora, não é a imobiliária nem a construtora. É a corretora Exatamente. Samara. Então, assim, é você realmente ter sempre essa mente. Muitas vezes o corretor, ele muda de imobiliária ou ele muda de área, achando que vai melhorar, mas eu digo que independente de onde ele esteja, claro que tem sempre a identificação. É normal. Eu sempre digo, às vezes, a gente namora do B, tem segmentos que vão de 350 mil a 3 milhões e meio. Imóvel de praia comercial, enfim, são vários nichos. Uhum. A corretora chega para mim, Samara, o que que mais vende? Aí eu digo, depende. O que que você se adapta mais? Porque tem corretor que ele tem naturalmente uma aptidão melhor para tratar com o econômico, com produto de imóvel, né? De um valor menor, já tem gente que já trata melhor com imóvel de mais alto padrão ou investimento. Então vai muito do seu eu, pessoal. Mas independente disso, ou de onde você esteja, é você que vai fazer acontecer a situação. Mas nem todo mundo passa pelo que você passou. Alguns nichos, né? É, Você teve a felicidade de passar, aprender por e todos. saber identificar. Mas tem pessoas que chegam assim, rapaz, ele ouve que naquele semestre o que vendeu mais Foi. foram imóveis de 2 milhões, 3 milhões, e ele fica perdido, olhando o que o povo ganhou, quando o nicho dele não vai ser aquele nunca. É. Porque não é o que ele sabe trabalhar, nem o meio que ele frequenta. Então eu acho que a pessoa tem que ter foco, tá? Até você chegar no alto padrão, você tem toda uma trajetória Sim, de trabalho, de indicação, de reconhecimento. Hoje em dia, principalmente, tem as mídias sociais. facilita muito. Facilita muito ou lhe complica muito, se você não souber Verdade. trabalhar. Isso aí é um ponto primordial, viu, presidente? Porque eu sempre falo, né? Hoje a gente tem muita facilidade com acesso à internet, né? A você ter ali tudo mais simplificado. Você faz uma campanha patrocinada, se você não sabe, você contrata uma empresa que faz aquela segmentação para você. Mas às vezes, por exemplo, a gente deixa de ser humano. E eu sempre digo, gente, as máquinas não vão nos substituir. Nunca. Elas estão ali para nos complementar. Então, às vezes, por exemplo, eu estou na negociação e hoje eu estou intermediando, auxiliando o corretor, né? Eu digo, você já falou com o cliente? Ele não, mandei um WhatsApp. Ah, eu mandei um material. Aí eu falei, gente, liga. Liga. São pessoas. A gente está tratando de um bem, seja 300 mil, ou 1 milhão, ou 2 milhões, mas é um Qualquer bem valor é um de bem para quem está valor para a comprando. pessoa. Então, liga para aquela pessoa, conversa com ela. O WhatsApp, ele é muito assim para você vou agendar um horário, vou marcar, mandar um endereço, confirmar uma visita. Depois de ter falado já com a pessoa. Mas converse, entenda. Né? Hoje em dia, às vezes, o corretor acha que, mandei o material. Não é isso. Vender é muito mais, é entender do cliente. E isso a gente só vai fazer conversando. Os corretores, quando estão iniciando, eu sempre digo, rapaz, escolha, aqui nas entregas de carteira do Bucareste, o mercado é muito bom.
ele tem desde você querer ser avaliador Sim, até vender alto padrão ou médio, baixo padrão, porque se você olhar bem, a gente sabe que tem semestre que o Minha Casa Minha Vida vende muito é. mais do que o alto padrão, tanto em unidades como Em em VGV, valores VGV. exatamente. Então, é você focar. Se você tiver foco, você vê que hoje em dia a melhor corretora do Brasil, de maior volume, é uma cearense que está em São Paulo, né? A Paloma. Tá Sim, certo? Então, não quer, ela saiu do Ceará, foi para São Paulo, quer dizer, uma desconhecida, tá? Porque ela foi para lá, ela não morava lá. Ela foi arriscar e mirou e deu certo. Então, é. ela fez o nome dela em pouquíssimo tempo. É foco, é você conhecer muito bem aquilo que você está apresentando, porque ali você passa a credibilidade, passa a confiança para o cliente e aquilo vai dando seguimento. Na Moura mesmo, né? A nossa campeã, normalmente, foi inclusive a campeã do ano. O foco dela não é o Boris. Ela trabalha com foco nos produtos que a gente tem lá no Kennedy, para você ter uma noção. Pois E é. campeã do ano. E já tem um nome, já é uma marca, já é conhecida. E observação, é uma pessoa que investe na marca dela, independente de onde ela esteja. Então, isso que eu falo é você ter foco, é você conhecer, né? O corretor, ele precisa entender. Eu admiro demais os eventos que a gente tem aqui de palestra, né? Porque o corretor, ele tem que entender que ele tem que estar estudando, como qualquer outro Todo profissional. dia se aprimorando. Ele tem que estar conhecendo, ele tem que estar lendo. Eu mesma não perco, quando eu vejo treinamento, evento, eu tô lá, porque eu sei que a gente sempre vai aprender. Ah, mas é um assunto que você já sabe, vai aprender por uma outra ótica. Mas você tem que se dedicar. E muito mais do que isso, até mesmo o relacionamento, o network é importantíssimo na nossa profissão. As parcerias, né? Se você não vai aos eventos, você acaba não sendo visto. Quem não é Claro. visto não é lembrado. E você está num canto, aí começa a conversar, entra numa roda e tal. Ah, rapaz, eu estou precisando disso, produto tal. Aí o cara diz, rapaz, ó, eu tenho. Vamos fazer uma parceria. Eu sempre digo, olha, parceria é peça fundamental no nosso trabalho. Nós não podemos, antigamente, você conseguia pegar um imóvel, isso eu estou falando de 30 anos atrás, tá? Bem antigamente, não era nem nascida. É. Aí Era. a Era. gente anunciava tinham três jornais em Fortaleza: O Povo, Diário e Tribuna de Ceará. A gente anunciava nos três, tá certo? Pegava a exclusividade, anunciava nos três, e o cliente também ia olhar os populares quando queria comprar, quando um corretor não sabia que ele estava atrás, que era difícil. Você só sabia isso nas rodas de conversa. Aí você atendia o telefone e tal. Hoje em dia, não. Eu ainda peguei Hoje, essa época do jornal, viu? pegou, né? Peguei. Hoje em dia você está aqui conversando. Ah, rapaz, eu queria ir para São Paulo, passar uma semana lá. Daqui a pouco o Instagram começa a te mandar ofertas das companhias aéreas, de hotel e tudo mais. Então, hoje, esses aparelhos ouvem o que a gente quer. Então, fica mais fácil, mas também fica mais difícil. Você tem que estar muito mais atento. Tem. Você tem que estar muito mais atento, tem que conhecer bem. É como eu disse. E outra coisa, você tem que também ter exatamente essa noção, esse foco, porque senão você também se perde, né? Tem muita coisa, muita opção, muita situação. Tenta determinar ali um foco, um nicho, e se aprofunda naquilo, né? E a partir dali você vai tendo conhecimento, e dali você vai, como eu fiz. Eu realmente vivenciei isso. Eu vivenciei muito bem o avulso, eu entendia tudo de avulso e o foco era avulso. Depois passei dali para loteamento. E foram segmentos que eu me dediquei 100%, mas em partes. Passou por construtoras, né? Passei Eu por sei que você passou pela Marquise. Eu tive a felicidade de trabalhar, né, nas maiores do Ceará. Trabalhei Pois na é. Marquise, trabalhei na Dias de Souza, trabalhei na Magis, trabalhei na BS Pacto, Dr. Beth Pois é. Studert. Você já passou por magníficas escolas, né? Foi. E hoje você está numa maravilhosa escola que é a Moura do Com B, certeza. que é uma das grandes construtoras do Brasil hoje, tá? Sim, Capitaneada aqui no Ceará pelo nosso amigo Fernando Amorim, no Nordeste todo, né? exatamente. Que é um cara simplesmente fantástico. Já até marcamos hora com ele aqui, mas não conseguimos A ainda. agenda, né? A agenda dele, a E gente com sabe que lançamento, é muito com difícil, certeza. né? E hoje Mas- a Moura, ela tá num momento realmente muito feliz, né? A gente teve aí o ranking ano passado, 2023, né, das empresas
que tiveram o maior VGV, das empresas que têm capital aberto na Bolsa, né? Uhum. E a Moura, a nível nacional, ela ficou em segundo lugar, ela perdeu para a Cirela. E eu faço um segmento assim, gente, Moura do B atua no Nordeste. E a Cirela tem quantos anos de capital aberto, né? É uma E a gigante. Cirela é uma gigante que ela trabalha com VGV, com produtos VGV alto, São atua Paulo, né, minha fortemente filha? sul e sudeste. É, Eu digo, gente, olha a expressão da Moura do B. do que nós chegamos, Eu, né? eu acompanhei a Moura do B quando ela chegou em Fortaleza. Nós lá na Viva tivemos muitos plantões da Moura. Nos demos bem na parte de vendas, vendemos Sim. muito bem Moura do B. E eu sempre digo, vendi Moura do B para familiares meus, tá certo? Fomos muito bem atendidos. Hoje eu tenho um grande amigo que está lá com vocês, que é o Marcelo Prado. Sim. Tá? Um cara sensacional também. Como vocês, o segredo de uma construtora como a Moura é ter pessoas à sua frente, né, no atendimento, capacitadas, qualificadas, simpáticas, que sabem interagir. A gente levar um cliente para a Moura, para depender do fechamento de vocês, a gente sai com o negócio fechado. A gente faz o nosso trabalho, o corretor sabe que faz o trabalho dele, mas vocês vão estar ali para auxiliar e tirar todas as dúvidas, que só quem tem são vocês, como tirar essas dúvidas. E é um time comercial que realmente gosta do que faz. Justamente por eu já São ter trabalhado em fanáticos várias por empresas. isso. E não deixa a gente que está ali no dia a dia com o corretor, com o cliente, mas até internamente também a equipe, é uma equipe que está ali realmente torcendo pelo número, fazendo acontecer, ajudando, auxiliando. Já, tipo, várias vezes eu estava em uma reunião, chegou um cliente ali, aí vai alguém da equipe interna até para auxiliar, e é muito bacana, porque você vê um time coeso. Mas Realmente por pronto isso para vender. que tem crescido e vai crescer cada vez mais. Enquanto mantiver essa tocada, não tenha dúvida que o sucesso é garantido. Certeza. Estamos fazendo tudo para chegar lá. Samara, você pode dizer aí alguma coisa assim, mas o que tem mais de previsão da Moura fazer? Ou é segredo? Você quer fazer suspense? Olha, a gente está com um foco muito grande na linha Beach Class, né? Inclusive, a gente tem aí várias unidades não, né? A gente tem, falando num contexto geral de Beach Class, temos unidades aí no Porto das Dunas, temos unidades aí no Beach Class Unique, né? Temos unidades também no Beach Class Cumbuco. Inclusive, a gente agora abriu a tabela com venda fechada, com preço fechado. E a gente está aí às beiras, né, de um pré-lançamento que é o Beach Class Iracema, que a gente apresentou. Esse aí é fantástico. A Já ideia tá foi loucura, né? A ideia foi fantástica porque é um local consolidado, tá? E a pessoa, eu não costumo fazer propaganda, mas a pessoa que gosta de comprar para investir, alugar, o endereço já existe. Com certeza. Tá E o Beach Class, eu sempre falo, é uma marca conceituada. Quando digo, porra, eu trabalho o Beach Class. Por quê? Para que coisa melhor? Você tem vários produtos para você trabalhar ali e vários perfis de cliente. Porque eu mesma, como eu tô nesse dia a dia de atender, né? Eu realmente tô lá diariamente com os corretores atendendo os clientes. Então, eu participo muito disso. Então, eu vejo, o cliente às vezes chega para, eu vou adquirir aqui um Beach Class Cumbuco, ele sai de lá com um Cumbuco em Porto das Dunas. Ou não, mudou o conceito, eu quero um unique de 3/4. Então, a gente ter essa diversidade de plantas, né? Que vão desde estúdios a plantas de 2 e 3/4. E nessas localizações, que são sempre os principais pontos turísticos, né, do Nordeste, é uma marca que a gente faz questão de apresentar como um todo. Então, isso a nível é incrível. Eu atendi um cliente semana passada, que o corretor me passou, eu falei com o cliente não, eu sou aqui de São Paulo, meus pais moram aqui em Campos do Jordão, e eu tô querendo ver alguma situação para eles mais praia. Comecei a pesquisar o Nordeste, vi que o Ceará está crescendo, aí fui pesquisar as construtoras, e aí nessa pesquisa mesmo, em âmbito de internet, ele chegou na Moura do B, chegou no Beach Class, está fechando o Porto das Dunas. Eu fiquei assim, né, é expressivo demais você trabalhar isso com o cliente. Agora você fala assim, o pessoal diz, mas como é que a Moura consegue um VGV tão grande, ficando atrás apenas da Cirela? É muito simples. Eles focaram bem os produtos e tem diversidade. Exato. Eles têm prateleira. Você não pode botar uma loja sem estoque. O cliente vai chegar lá, vai olhar um produto? Não. Aí, se ele chega lá para comprar um produto,
ele acaba comprando 2 ou mudando para um melhor até, maior, porque ele tem a condição, ele tem a facilidade. E a Moura, com essa facilidade de alguns produtos, como você falou, nós viramos agora para incorporação o produto do Beach Class Cumbuco, tá? Como o do Iracema começa como condomínio e depois também vira, com certeza vai virar incorporação. Mas quem está no condomínio está mais barato, entra... Você não perde venda. Não, você tem aquela garantia de que o preço não vai estourar, porque a Moura é tradição dela já no Nordeste todo, os condomínios que ela faz, e a gente sabe que você está ganhando no mínimo 20% aí. São 40 anos, né? Que ela já tem toda essa expertise, então... É muito tempo. Então, tem muita credibilidade para um corretor apresentar. Eu digo, olha, se você não está oferecendo, você está perdendo venda. Porque seu cliente vai ver com alguém. Então, ofereça você. Alguém vai chegar na frente. Exatamente. Né? E você vê uma dinâmica que o que o corretor quer ver? Quer ver venda, né? O que a gente quer ver? É feliz com cada contrato que a gente assina, com cada cliente que a gente assina. E cada família que faz feliz, né? Exatamente. E uma coisa que eu acho interessante, que quando eu vendia loteamento, no loteamento a gente tem uma dinâmica que é engraçada. Como é um valor menor, obviamente, é uma dinâmica diferente de venda. Você vê, normalmente o cliente vem, ele traz os amigos, traz a família, aí você sai dali com 1, 2, 3 lotes vendidos, né? E hoje eu consigo ver isso nos nossos produtos. É incrível, você fechou aqui, aí semana que vem eu corto, não, um amigo daquele cliente indicou, aí tá lá, e tá comprando, ou vem, traz a família, vem comprar o Beach Class, aí já compra ali 2, 3 unidades, 4 unidades, e é bacana você ver isso, e melhor ainda você ver o mesmo cliente que chegou e sentou comigo para comprar um Beach Class Meireles, ele retorna ano que vem e compra um Beach Class Porto das Dunas, depois ele vem e compra um Beach Class Unique, depois ele vem e compra o Iracema, ou seja... Tá feliz com a marca, com o resultado, né? Esses empreendimentos de praia aqui no Ceará e no Nordeste são um sucesso porque os clubes sociais acabaram, né? Então você diz assim, porque fulano levou um primo, levou um amigo, mas aí que tá, eles passam o fim de semana, trabalham a semana toda, aí tem uma oportunidade de passar um fim de semana, um feriado prolongado, que é a turma toda junta ali na piscina, na praia, que é pé na areia, fazendo um churrasco, reunindo a família, recebendo amigos, não tem coisa melhor. E é um público muito amplo, né? Porque eu tenho um público, muita gente do Norte, muitos clientes de fora do Brasil. Hoje em dia a gente tem a facilidade até nisso, né? Para o corretor do contrato digital. Então é tudo muito dinâmico. A gente faz uma reunião ali, faz um Google Meet, apresenta tudo, explica o produto. É impressionante, né? É incrível. Nossa época a gente vendia papel, né? Porque era o book impresso. Hoje a gente vende informação. A informação. Porque, por exemplo, eu lanço um Beach Class, inicialmente no pré-lançamento, eu não tenho nem muitos detalhes, são poucas as imagens. A gente realmente vende a informação. É o conceito. É por isso que é importante o corretor, ele se atentar. E eu sempre digo, o corretor, você tem muito mais propriedade para falar até do que eu. Porque eu vou falar de Moura do Bem, eu vou falar do meu produto, mas você tem o know-how de mercado, de chegar e apresentar todo, né, um panorama. O que tem no Porto das Dunas hoje? São essas opções. O que adequa mais? Você vai para o Cumbuco, tem esse leque de opções. Então, você tem muito mais credibilidade e respaldo. Por isso a questão do foco. Né? A pessoa realmente ela tem que direcionar o que ela quer vender. Não adianta você sair com um apartamento de 40 metros e um de 200 se a pessoa não está atrás daquilo. Você tem que focar. Eu sempre digo, o corretor é psicólogo também. Ele tem que saber entender o que a família está necessitando. Tem que e sempre ouvir a esposa, que é a mãe de família, que geralmente eu sempre digo, por mais moderno que as coisas fiquem, a mulher que ainda dá a palavra final na compra. Não é só na primeira residência, não, na segunda e na terceira também. E é um foco muito grande. Você tem que entender o cliente para atender, não é só vender, né? Um exemplo. Vender você só vende uma vez. É verdade. Eu atendi uma cliente com um corretor, né? Já tem um tempo. A gente estava lançando, acho que o Arboretum ou o Miraflor. E lá a gente tem plantas de 2 e 3 quartos, né? Então, eu saio aí de 350, 370, um de 2 quartos, para 450, um de 3 mais ou menos, né? Falando por alto. E a cliente chegou com um perfil bacana, né? É uma funcionária pública, com renda, uma
pessoa solteira, já de uma certa idade e tal. Aí o corretor chega e se empolgou, né? Tem renda, vamos vender aqui um de 3/4. Aí eu fui começar a conversar com ela para entender e tudo, né? E vi o perfil dela. Não era a necessidade dela em 3/4. Uma pessoa que já tinha certa idade, não tinha filhos, não tinha esposo, dá aula no interior, né? Aí deixa eu conduzir, né? Que vai dar certo. E aí a gente direcionou ela para um de 2/4, é interessante. Quando a gente foi, de fato, fazer a avaliação de renda, fazer todo o processo, apesar dela ter uma renda interessante, ela tinha ali algum certo comprometimento, porque é aquela pessoa que tem uma renda boa, mas ajuda a família, né? Ou seja, depois fica de lição, né? Eu disse, se a gente tivesse focado no de 3/4, a princípio visando mais ou menos o perfil dela. E a venda, né? E na hora da análise, se a gente fosse ver que não estaria de acordo, né, financeiramente, o de 3/4, ela teria se frustrado. Com certeza. Nem o de 2 você teria vendido. E de fato era desnecessário, de certa forma. Você tinha tentado convencê-la o de 3, quando você viu que a necessidade dela, antes de saber do comprometimento da renda, né? Você viu a necessidade da pessoa. Exatamente. E é uma pergunta que quase todos os dias eu recebo, quando a gente tem vários produtos. E eu tenho lá, unidade norte, sul, nascente, e toda vida o corretor chega para mim, Samara, qual a melhor unidade? Qual a melhor unidade? Depende. O melhor, quem vai dizer é o seu cliente. O melhor é para ele, não é para mim nem para você. É sentar com ele e entender o que ele está querendo. Tanto é que quando eu chego, quem senta, né, comigo para atender cliente, negociação, a primeira coisa que eu pergunto, conhecer o cliente, onde é que você mora, o que você faz? São perguntas básicas, mas que às vezes você vai direto na ficha técnica, né? 2/4, 3/4, sala, cozinha. Eu digo, gente, ficha técnica não vende. Não vende. O que vende é benefício. Mas é o benefício que para ele pode ser diferente do seu benefício, para mim é outro benefício. Totalmente diferente. Então, entender o que é melhor para ele. Então, eu pergunto, qual é a tua finalidade? Você está comprando o BitClass, mas para quê? Você quer só investir? Você quer usar com a família? Ou você está morando fora e quer ter um ponto de apoio? Porque eu já tive cliente, achei interessantíssimo, eu esqueci nunca. Um casal jovem, tinha um filhinho de 6 meses, e olha a ideia dele, ele quis comprar um BitClass, não para usar, não quer usar, ele disse que queria comprar para deixar lá como poupança para o filho dele alugado, quando a gente fizesse 18 anos, e o menino com 6 meses, tá? Já tinha a casa dele. Então, vai para sua casa, já tem poupança, já tem tudo, segue sua vida. Aí, o que para esse é mais interessante? Talvez uma unidade mais barata para rentabilizar. Já tem cliente que chega, não, eu penso em morar, eu penso em residir. Então, cada um tem o seu melhor. E a gente é que tem esse papel de descobrir. Não é o cliente que vai chegar e vai dizer, minha vida é... Não, é a gente que tem que ir lá e conhecer e conversar. Agora, quando eu tinha equipe de vendas, eu sempre dizia assim, pessoal, num prédio de 72 apartamentos, 18 andares, 4 por andar, tá? Cada comprador se enquadra em uma unidade. Não existe unidade igual para quem está comprando. Exatamente. Tá certo? Então vai de gosto. Aqui no Ceará a gente olha muito poente. São Paulo, Sul, Sudeste não tem isso. Porque o pessoal tem 4 climas, né? 4 estações. Aqui não, nós só temos uma praticamente. Então o pessoal prefere nascente. E é engraçado que você vê, muitas vezes, é até cultural. Às vezes a pessoa não tem nem certo o que é, onde é que o sol nasce, onde é que o sol se põe. Não sabem. E onde é que vem o vento, se é sudeste, não é? Exatamente. A gente teve um caso recente, né, de um estúdio de 30 metros no Cumbuco, que é norte, nem poente, porque a gente não tem unidade poente, é norte, né? E aí um corretor mandou documentação e todo dia, Samara, tem unidade nascente. Eu, não tem, a gente, né, tá tudo já encaminhado e tudo. E aí ficou no aguardo. Aí depois chegou um outro colega, mandou a documentação. Pronto, Samara, unidade tal. Unidade norte. Eu fui cadastrar a mesma cliente. Aí eu, oxe. Aí fui ligar pra cliente pra entender, né? Aí eu, não, é a Samara, da Moura do B, que eu recebi sua documentação, né? Através de 2 corretores. Só pra eu compreender, né? O porquê, né? E aí eu vou ouvir o cliente. Aí ela, não, é porque... Sempre me falaram do nascente, que o nascente é melhor, e eu queria nascente, inclusive, né? Só que eu tô vendo que não tem nascente. E eu tô vendo as unidades se acabando, tudo vendendo, e eu quero ter unidade lá. Aí um outro corretor me explicou
me mostrou a posição, a orientação solar, o vento e tal, onde é que o sol se põe. E eu vi que realmente... 6 meses de um lado, 6 meses do outro. Exatamente, eu vi toda essa situação e eu quero essa unidade, eu gostei, até um andar mais alto, fechou a venda. Ou seja, da forma como você apresenta. É impressionante realmente como você apresenta, porque é mesmo que revestimento. Sul e Sudeste não existe praticamente prédio revestido. Aqui, se não for 100% revestido, o pessoal acha ruim. É. E mal sabem eles que se o trabalho for bem feito, ou de textura ou de pintura, vai dar manutenção mais na frente, mais barata do que a reposição de cerâmica em fachada. E para você ver como é importante o conhecimento, né? Eu atendi um cliente um tempo atrás também para um estúdio, ele veio de São Paulo. E aí ele não tinha muito, que é normal, o cliente ele não vai ter essa noção de mercado. Quem tem que ter é o corretor. É lógico. Então o cliente você vai achar o quê? Quer ver preço, né? E aí ele chegou e começou a analisar, e começou a comparar, e falou de valores e tudo. Aí, em relação a nossas unidades, do que ele já tinha visto, né? Aí falou, mas o valor tá elevado e tudo. Eu, não, mas olha, veja bem. Aí ele comparou com o imóvel de São Paulo, né? Diferença. Estúdio aqui, a gente entrega com piso, com vaga. Pronto. Lá em São Paulo não é assim. Nem piso vem. Ele é verdade, lá não tem piso, lá não tem forro, lá não tem vaga de garagem. Aí ele... Áreas comuns, praticamente. é verdade, é verdade. Então, assim, objeções a gente tem que ter resposta. A gente só consegue ter isso conhecendo. Exatamente, é isso que eu digo. É como se você pegar as unidades poentes e vender no exterior, você vende tudinho. Porque o pessoal adora o clima, um calorzinho. Você pega um cliente de fora da Europa... Ele não quer nem saber, ele prefere o poente. Faz questão. Faz questão, você muitas vezes tem uma visão melhor, né? Vê mais o horizonte, mais o mar. Então, assim, é muito pessoal. O que é que tem melhor? O cliente é que vai dizer. E aí o corretor tem que descobrir. Exatamente. Eu me lembro isso foi há muitos anos. Eu comecei a trabalhar com lançamento, na época foi com o Paulo, inclusive. Ele contava muito essa história de um casal que estava procurando um imóvel aqui na Aldeota e etc e tal. E delimitou bem, né? Eu quero tantos quartos, tal. Fez um filtro. E o corretor procurando e nunca achava um que se adequava e tudo. E não conseguiu fazer a venda. 6 meses depois, encontrou o cliente morando lá no Cocó, perto ali daquela Pão na Massa, na Gilberto Tudas, né? Aí o corretor encontrou o cliente lá, e o cliente... rapaz, comprei aqui, tô morando aqui. E o corretor teve a curiosidade, né? Mas só por curiosidade, né? Porque o cliente fazia tanta questão e filtrou tanto que queria na Aldeota. Como é que você veio para Cocó? Aí o cliente falou, né? Porque assim, lá eu morava perto de uma padaria que tinha lá que eu adorava. E aí, por coincidência, eu tava vendo imóvel, um corretor veio e me apresentou aqui essa padaria, eu vim tomar um café aqui. Adorei. Você vê, né? O desejo oculto do cliente. Ele não vai chegar procurando imóveis assim, não, é porque eu quero morar perto de uma padaria que tem um pão assim e tal. Não. O corretor tem que descobrir. E eu sempre digo, você tem que entender o desejo oculto dele, saber. A gente é que direciona a venda. Então, muitas vezes, eu já tive situação de cliente que eu atendi e que eu vi pelo perfil que não se enquadrava em nenhum produto meu. E aí eu conversei com o corretor, olha, o perfil dele não é esse. Eu acho que tal produto se enquadra melhor. E o cliente saiu tão feliz e engraçado. Aí pegou, indicou uma irmã e a irmã veio e comprou a unidade. Porque você foi sincera, honesta. Minha amiga Samara, para encerrar esse nosso bate-papo, eu sei que você é muito ocupada, você deixou de estar atendendo clientes. Mas para mim é uma honra estar aqui. Obrigado. Você está dando uma aula para nossos corretores, nosso mercado. E eu queria que você me dissesse aí o que você acha e sua perspectiva para esse ano. Porque alguns dizem que o ano começou agora, depois do carnaval, né? Mas a gente sabe que janeiro tem bastante venda. O que você me diz? Rapaz, primeira coisa, para mim, eu brinco dizendo que a gente só teve uma pausa. Pronto. Eu sempre brinco dizendo que a gente tem um Instagram oficial da Moura, né? Que é o canal do parceiro. E tem o meu Insta, né? Que eu digo que são os bastidores.
E é engraçado que a última semana do ano, eu tava ali, né? Pessoal, olha, bora vender que dá tempo de vender em 2023. E nessa brincadeira, na última semana do ano, eu tava, inclusive, viajando, mas eu consegui intermediar aí 20 contratos de Beach Class. 20. E eu brinco dizendo que não foi mais porque não deu tempo. Porque o pessoal tinha que ir pra Ficou pra ceia. janeiro. Final de ano teve que ir pra janeiro. Então, não parou. Parou não. Não parou. Você trabalhando, o mercado não para. Então, a nossa perspectiva continua muito boa, né? A gente está realmente muito otimista para esse ano, sim, né? Não só falando de Moura, mas o nosso mercado, de um modo geral, a Selic caindo, então tudo a gente sabe que incentiva o mercado como um todo, né? Então, eu sempre digo, por exemplo, lá no Cumbuca a gente está vendo lançamentos de outras construtoras grandes, né? Do nosso lado, que quando eu vejo isso, que legal, porque isso incentiva a região, o mercado, não concorre, mas valoriza, inclusive, o meu projeto. Exatamente. Então, quando a gente vê essa dinâmica do mercado, o que eu digo para o corretor? É continuar a entender, como eu falei no começo, que você é uma empresa e você tem que ter foco e dedicação e acreditar. A gente que trabalha com vendas, a gente tem que ter um emocional muito controlado. A gente tem que acordar todo dia e pensar que hoje vai ser o dia. Nem que no final dele não tenha sido. Mas amanhã é. Mas no outro dia vai ser. É. Porque o nosso emocional é muito ligado com a gente que está ali tratando com pessoas, com vendas. Você já pensou você tratar com uma pessoa ali e a pessoa está ali triste, cabisbaixa? Eu sempre digo ao pessoal que a única coisa que a gente tem certo quando vai oferecer é o não. É. Mas você consegue Se converter você já o não tem o não. num sim. E outra, o nosso mercado, a nossa profissão é muito abençoada. Demais. Porque a gente tem a oportunidade de um dia, é como no mercado, Ricardo Bezerra diz, né? Você dorme pobre e acorda milionário. Tudo depende do nosso esforço, e foi isso que sempre me encantou. A nossa profissão, eu sou apaixonada por ela, porque além da gente estar atrelado ali ao ideal de todo brasileiro, que é o imóvel. Eu com 41 anos ainda estou apaixonado. É apaixonante a gente vivenciar isso. E, obviamente, a gente vê a realização disso com os clientes e a gente, né? Porque hoje em dia, se você vê, o nosso mercado é um mercado que ele paga muito bem. Hoje em dia você vê corretores de imóveis que você vê que estão muito bem, estão Muito tendo bem sucesso, mesmo, muito bem. né? Então, é uma profissão, não é um emprego, não é um trabalho, é uma profissão muito promissora, que depende, de fato, da sua dedicação. Olha, sempre tem uma frase que o Ricardo Bezerra diz: todo mundo quer o sucesso, mas acorde cedo, trabalhe que você acaba conseguindo. O pessoal acha que entrar na profissão, amanhã vai estar rico. Ou amanhã vai ganhar comissão de 100, 200, 300 mil, coisa que o pessoal leva um tempinho aprendendo, fazendo parceria para aprender, tá certo? Isso aí tem um preço. Com certeza. Agora, o pessoal diz, mas corretor ganha muito. Não, o corretor ganha de acordo com o trabalho dele. Perfeito. É exatamente. Não tem ganha muito. A gente também pode não ganhar nada. Se ficar em casa sem atender uma ligação, ou se ligar para alguém sem ofertar. Esperando plantão, ou esperando o lead da construtora, da imobiliária. Isso não existe, gente. De quantas vendas hoje em dia? De cada 10 contas depende de plantão? 2? 1? Plantão existe porque você tem que ter uma lojinha ali aberta para ser receptivo. Exatamente. Mostrar maquete, mostrar material. O mercado, ele tem que ser, e ele é ativo. O cliente, ele tá na carteira, ele tá no lead, ele tá no patrocinado, ele tá na sua oferta. Lembro que antigamente, quando era oferta ativa, eu tinha uma meta de eu fazer a ligação. Eu tinha que falar com 100 pessoas. Não era ligar, era falar. Hoje, coloca um corretor para ligar para sua carteira, para ligar 10, 15, 20 números. Não quer. Gente, e às vezes você não precisa, liga para sua carteira. É incrível todo o treinamento que eu realizo lá na Moura, enfim. O corretor lembra, falei aqui, divulguei para minha carteira. No outro dia eu tenho venda. Porque o corretor lembrou. Olha, o produto tá, deixa eu mandar aqui pro fulaninho. Ou seja, se tivesse ligado, ofertado. Aí tem corretor ainda que diz, rapaz, eu já mandei 3 ofertas para esse meu cliente, que já me comprou 2 imóveis. Mande mais 3 que ele acaba comprando. Agora, se você já conhece o perfil do seu cliente, só mande que você acha que ele vai comprar também, né? Exatamente. Porque senão você vai estar enchendo o saco do cara e ele não vai mais nem abrir seus WhatsApp, nem ler, nem e-mail. E outra,
Trabalha uma coisa personalizada, trabalha algo direcionado. Liga para você, ou até mesmo liga mesmo, como eu falo, liga. Eu acho que a pessoa, você, se já é um cliente da sua carteira, você já tem até uma noção da rotina dele. Ah, eu sei que ele só atende no almoço, eu sei que ele atende tal horário. Gente, eu sempre digo, você só deixa de ligar para o cliente quando ele diz, não me ligue. Eu sempre ligo antes de mandar. Eu digo, ó, tô mandando um negócio aí bom pra ti. Agora, se ele disser, não, fale comigo no WhatsApp, aí a gente respeita. Mas enquanto ele não disser isso, meu amigo, tô ligando. Pronto. Tô ligando, tô falando, tô ofertando. É um ditado, né? Quem não oferta, não vende. Não vende, é isso aí. Pois, minha amiga, muitíssimo obrigado por sua atenção, sua disponibilidade e seu tempo. E cada vez mais sucesso para você e o time da Moura. Para nós. Obrigada pelo convite, é uma honra, fico muito feliz. Realmente, eu comecei minha carreira vivenciando um pouco do Cresce, né? E a nossa profissão, de fato, é uma coisa que eu faço com paixão, realmente. Pois Por é, isso e que eu agora disse, nós estamos lá aguardando aqui no Cresce. estamos juntos. Obrigado, Samara. Obrigada.